Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença aqui no Fólio. Nós este ano estamos a comemorar os 20 anos da editora e, portanto, a nossa programação incide mais sobre os autores âncoras da editora. Sem dúvida, o Ricardo Araújo Pereira é um autor âncora da editora, não só porque no seu primeiro livro vendeu 65 mil exemplares, o que permitiu que a editora conseguisse publicar outros livros que vendiam 500 e 400. Como depois eu desafiei-o em 2009 para fazer uma coleção de clássicos da literatura humorística e eu não sei quantos é que são. Não sei o número. Sabes o número? Vamos contar. 11? Sabias? São 11. Impressionante. Já temos 11, temos mais livros a caminho, mas de facto essas escolhas que a Tinta da China publicou foram do Ricardo. Independentemente disso, nós temos 15 livros publicados do Ricardo, entre ensaios, crónicas escritas para, tanto para a Visão como para o Expresso, e crónicas escritas para o Brasil. O Ricardo, desde 2015, escreve na Folha de São Paulo todos os domingos e são textos que não chegam cá. E portanto, nós publicámos primeiro o Estado e Valeja, depois publicámos o Idiotas Úteis e Inúteis, e agora em primeira mão aqui no Fólio temos o Mundo Para Quieto, que é uma coletânea de crónicas de 2020 a 2025, que não são crónicas sobre o Brasil, ou seja, a seleção foi feita de forma a que fossem aqueles textos mais filosóficos, como por exemplo de testar que lhe contem sonhos, que as pessoas lhe contem sonhos, ou enfim, estas grandes questões a que o Ricardo se dedica para embirrar com as pessoas. Este livro está sempre a embirrar com as pessoas, nomeadamente com os amigos. Também fala de uns certos cigarros eletrónicos e ridiculariza muito pessoas que fumam cigarros eletrónicos, como eu. Portanto, acho que mostra bem as idiosincrasias deste rapaz. Mas sim, por exemplo, este livro, A Doença, o Sofrimento e a Morte, é um livro que está traduzido para inglês, que está traduzido para espanhol e continua a ser um livro que é muito estudado e que as pessoas seguem quem quer escrever escrita humorística. Mais recentemente fizemos como é que chama? Coisa que não edifica nem destrói, fizemos em 2 volumes. São livros mais difíceis, de filosofia da linguagem. Agora nós voltámos um bocadinho à crónica humorística, pura e simplesmente, só que é pela pena dele. Portanto, isso faz logo uma grande diferença. É assim, eu sou muito suspeita para falar, mas acho mesmo que o Ricardo Araújo Pereira é fora de série em tudo aquilo em que se mete. Nomeadamente nesta coleção, da qual publicamos, que tem um mote do Mark Twain. Vou-te roubar os óculos, mas eu preciso dos meus. A humanidade tem apenas uma arma eficaz, o riso. Toda a obra do Ricardo assenta muito nesta premissa, parece-me. E este livro, por exemplo, Os Cadernos de Pickwick, com uma tradução magistral da Margarida Valdegato, é um livro que tem aqui uma citação do Fernando Pessoa a lamentar muito já ter lido Os Cadernos de Pickwick, porque não poderia voltar a lê-los pela primeira vez. E é a partir daqui que eu te queria perguntar, porque esta seleção, quais foram os critérios desta tua seleção?
Certo. Boa, obrigado, Bárbara. Obrigado. Viva, boa tarde a todos. Obrigado. Atenção, ainda não disse nada. Mesmo que eu vou dizer não vai ser aplausos, acabaram de desperdiçar um aplauso. Mas muito obrigado, agradeço. Sim, de facto, esta coleção tem alguns motivos para nós, para a tinta da China, vou usar o plural, se orgulhar dela, porque, em primeiro lugar, deixem-me só dizer que este estribilho, a humanidade tem apenas uma arma eficaz, o riso, diz aqui Mark Twain, quer dizer, tecnicamente é o Mark Twain, mas não é. Isto é tirado... Começa. Não, é só porque isto é tirado de uma história, que aliás é uma história cujo texto sofreu várias alterações. Vocês, se fizerem uma pesquisa rápida na internet por essa história, verão que ela tem várias edições. Há edições que não contêm, que não têm a história integral. Eu acho que ela foi publicada postumamente. Ela conta uma história que para o final da vida, quando o Mark Twain já estava a ficar um pouco mais amargo, lhe interessava contar muitas vezes. Por exemplo, as cartas da Terra também são mais ou menos isso, ou seja, é uma espécie de anjo ou demónio que vem à Terra verificar o que é que os homens acham, o que é que a humanidade faz e como são ridículas as suas ambições, aquilo que elas pensam, que nós pensamos de nós próprios, etc. E nesta é isso, a história chama-se The Mysterious Stranger. Aliás, há vários títulos, mas eu acho que o título comumente aceito é The Mysterious Stranger. E esse Mysterious Stranger, mais uma vez, é uma espécie de diabo que vem ver o que se passa, e é ele que diz: vocês só têm uma arma eficaz, que é o riso. Claro que essa eficácia é muito, acho que sabemos todos que essa eficácia é muito questionável, digamos assim. Eu também acho que eu concordo com a frase até a humanidade tem apenas uma arma. Eu acho que é só essa. Não creio que ela seja muito eficaz, porque aquilo que ela produz, o efeito que ela produz, às vezes não dura sequer o efeito da gargalhada. Às vezes nós estamos a rir e a meio já estamos desconsolados, não é? Aquele barulho do costume que é. É isso, às vezes o desconsolo aparece ainda, a gargalhada não terminou. Sim, reparem, este livro, que foi o primeiro da coleção, que se chama Os Cadernos de Pickwick, é a tradução portuguesa, chama-se The Pickwick Papers, e é um livro que foi uma estrela pop na sua altura, e tem apenas 2 traduções integrais em Portugal. Uma de 1890, acho eu, feita por Henrique Lopes de Mendonça, autor de um poema que todos nós conhecemos, que começa: Heróis do Mar, Nobre Povo, Nação Valente. Henrique Lopes de Mendonça fez a tradução integral. Desde essa altura até hoje há traduções, mas não são integrais. Algumas partes são suprimidas, se calhar já lá podemos ir. Esta é uma tradução integral e é, portanto, a segunda, desde 1890. O livro era aquilo que eu estava a dizer, o livro é uma espécie de estrela pop na altura. Começa a ser publicado em fascículos e de repente os fascículos tornam-se muito populares a partir do momento em que aparece uma personagem chamada Sam Weller. Os 2 protagonistas, o Dom Quixote e o Sancho Panza deste livro, são 2 pessoas chamadas Samuel. O Sr. Samuel Pickwick e o Sam Weller, que é um seu criado. E o Pickwick é o Dom Quixote e o Weller é o Sancho Panza. A partir do momento em que a comédia às vezes faz isso, não é? Toda a gente já percebeu que, por exemplo, que uma dupla cómica funciona sobretudo na medida em que os 2 elementos da dupla são diferentes um do outro. Um é sério e diz: não, mas o senhor, desculpe, não me diga que... E o outro é o palhaço. Toda a gente percebe a dinâmica. Provavelmente aquelas 2 personagens separadas não têm assim tanta graça. É como certos explosivos, não é? Às vezes há 2 substâncias que isoladamente não fazem mal nenhum, mas quando a gente as junta, elas produzem um estouro. É o que acontece aqui. E os fascículos foram começando a ser tão populares que as pessoas aguardavam a saída dos fascículos com muita ansiedade. Na altura contava-se histórias sobre um moribundo a quem o padre vai visitar
para lhe dar a extrema unção, porque acha que ele já não tem muito tempo de vida, e quando o padre vai a sair do quarto ainda tem tempo de ouvir o moribundo dizer: bem, o que interessa é que amanhã sai mais um fascículo dos cadernos de Pickwick. Ou seja, é um homem que está mais interessado nesta história do que na salvação eterna. O que é divertido. Quer dizer, há várias... Eu acho que escrevo isso, eu tentei fazer um prefácio disto e... Nessa altura tu ainda fazias prefácios, não, porque ainda estava muito trabalho. Porque não, porque agora é difícil está mais difícil. E requer tempo, exatamente. Mas é isso, o livro foi muito... há pessoas que dizem que o Dostoiévski o usou como modelo para o Idiota. Há pessoas que dizem que o James Joyce, aquele monólogo final da Molly Bloom no Ulisses, aquela torrente do pensamento, há pessoas que dizem que ele se inspirou numa personagem, aliás um vilão aqui da história que se chama Alfred Jingle, que fala digamos, parece um telegrama. Ontem na carruagem, a mulher levanta-se cabeça fora, acabou-se. Ele fala assim, dessa maneira sincopada, parece um telegrama. Há quem diga que o Joyce gostava tanto disso que é assim que surge a ideia para coisas como o monólogo da Molly Bloom. Enfim, há várias... E é um dos livros, é um desses livros da história da literatura e da história da literatura humorística que começa a ter graça logo no título, porque o título completo é Os Cadernos Póstumos de Pickwick, ou seja, o Dickens avisa-nos no título que está a escrever depois de toda a gente ter morrido. E no entanto a primeira frase do livro é: quando o imortal Pickwick... enfim, estão a ver onde é que eu quero chegar, não é? Há vários livros que são assim, por exemplo... Três Homens num Bote, que a gente não edita porque ainda há umas edições por aí. Três Homens num Bote, a primeira frase do Jerome K. Jerome, a primeira frase é: éramos 4. Porque há um cão também, há um cão. E é muito, às vezes acontece isso, não é? Deixem-me ver, é possível que haja aqui mais alguns... deixa... Estás a ver o Jaco Fatalista lá no fim aqui. Sim, por exemplo, Jaco Fatalista é outro desses livros, sim, é outro desses livros que começa a ter graça pelo título, no sentido em que o título completo do Jaco Fatalista, do Diderot, está meio... Atenção, mas é possível ter estes livros e eles não se espatifarem. Eles estão escutados, estes livros estão escutados, estão aqui... nós, entretanto, passamos para a edição de bolso, portanto, esse é um daqueles que está no editor. Isto o título completo é Jaco Fatalista e o seu amo. Porquê que isso tem graça? Porque normalmente é o senhor de não sei quê e o seu criado. Aqui é o Jacques, o fatalista, é o único que tem nome. A gente chega ao fim do livro sem saber como é que se chama o... Aliás, chegamos ao fim do livro sem saber várias coisas porque eles estão a fazer uma viagem, os dois, mais uma vez são dois, e o amo, para eles passarem o tempo, para se entreterem, pede que o Jacques lhe conte a história dos seus amores. Essas histórias vão sendo entrecortadas por outras histórias, ou seja, toda a gente é Sherazade neste livro, menos o leitor que é Shahriar. Aliás, às vezes o leitor intervém no livro para dizer assim: não, mas acaba a história, conta a história. E já agora deixem-me só, não vou ler todos, mas deixem-me ver aqui só um capítulozinho, uma história muito breve. É uma certa altura em que o Diderot está a falar de um padre, que é o senhor, ou é um padre, já não lembro se é um padre, mas é uma pessoa muito bondosa, que está sempre a pedir ajuda para os desfavorecidos. É o senhor Le Pelletier, e ele vai ter com o senhor Aubertot para dizer: será que não podeis dar nada para os meus amigos? Não, hoje não, senhor Le Pelletier. E ele continua a insistir: se soubesseis em favor de quem estou solicitando a vossa caridade, uma pobre mulher que acaba de dar à luz e não tem um trapo para embrulhar o filho, não posso. É uma mulher jovem e bela, sem trabalho e sem pão, e que a vossa liberalidade poderá salvar da desordem, não posso. É um operário que apenas dispunha dos seus braços para viver e que acaba de partir uma perna ao cair do andaime. Estou a dizer que não posso. E ele vai insistindo, e a certa altura, isto é alguém a contar a história, não é? Então o meu capitão ergue-se de repente e diz ao orador: e não o matou, não, já sei, desculpa, preciso de ler uma coisa antes, que é isto, ele continua a insistir e o outro continua a rejeitar. Aí o Sr. Aubertot, irritado com as insistências do Sr. Le Pelletier, dá-lhe um bufetão. O que fez ele depois de receber o bufetão? Pôs um ar risonho e disse ao Sr. Aubertot:
tudo bem, isto é para mim, mas e para os meus pobres? São É absolutamente extraordinário. sim, é isso, os episódios são inúmeros, vão-se sucedendo, há essa história base dos amores dele, mas vão-se sucedendo, a certa altura eles ficam num sítio, ficam numa espécie de estalagem, ficam no quarto ao lado da estalajadeira, percebem pelos barulhos que vão ouvindo que a estalajadeira e o marido da estalajadeira têm ainda alguma paixão um pelo outro. As considerações que eles fazem sobre isso são divertidas. Queres que fale de quê agora? Exato, este é outro grande orgulho da nossa coleção, que é O Bom Soldado Schweik, do Jaroslav Hasek, que é uma história sobre a Primeira Guerra Mundial. Começa com o assassinato de Arquiduque. Mais uma vez, eu acho que este não é a segunda edição integral, é a primeira. Eu acho que não há nenhuma edição integral do Soldado Schweik em português, a não ser esta. A propósito, eu há bocado ia contar que nos Pickwick Papers, às vezes eles cortavam os chamados contos interpolados, que são umas histórias que o Sam Weller conta ao Sr. Pickwick para lhe retirar a inocência, para ele não ser tão inocente. Digamos que são histórias que o Correio da Manhã publicaria e que ele quer que o Sr. Pickwick saiba, que é para ele perceber que o mundo não é tão doce como ele acha. Algumas das histórias desses contos interpolados são consideradas histórias que não têm graça e não é exatamente verdade. Por exemplo, uma das histórias é a história de um homem que trata muito mal a mulher até que adoece e a mulher toma conta dele com uma bondade tal que o homem pensa, depois de eu lhe ter infernizado a vida toda, para ela estar a tomar conta de mim com esta bondade, ela só pode ser um demónio. Só um demónio é que me trataria com esta delicadeza e bondade depois de tudo o que eu lhe fiz. E portanto é óbvio que as histórias não são assim, mas esses contos eram cortados em várias edições, eram cortados porque as pessoas diziam, vamos à parte da graça. Na que nós tínhamos, na primeira edição que saiu em Portugal, essas histórias não estavam. Exatamente, é isso. Não, na primeira, na do Henrique Lopes Mendonça está tudo, sim. Ok, eu achava que não. Nas sei se já outras perceberam, mas este senhor é um coca-bichinhos. Impossível trabalhar com ele, impossível. Eu não sei se estão familiarizados com a expressão coca-bichinhos, é o antigo Totó. É isso que a Bárbara quer dizer. Mas, este é o Oblomov, que é do... está ali uma senhora que é professora de russo, não é? Sim, e aquela senhora, aliás, cada vez que diz Oblomov, eu fico com vergonha de dizer Oblomov, porque ela diz em russo e em russo é uma coisa muito parecida com Ablamov. E, portanto, é muito diferente do que eu digo, não interessa. Mas é um livro... ele é uma espécie de... como é que se chama aquela personagem do Melville? Eu preferia não o fazer como aquele... É Bartleby, é uma espécie de Bartleby, exatamente. Ele leva para aí 70 páginas para se levantar da cama. Tem de estar preparados para isso. E depois temos ainda os discursos do Mark Twain. Pensei, como calculam a nossa coleção, tem dois ou três constrangimentos, não é? Que é o facto da Tinta da China não ter dinheiro nenhum para pagar direitos a ninguém. Disparado. Por isso convém que os nossos autores estejam mortos há mais de 75 anos, para a gente não ter de lhes pagar. E também convém que o livro não esteja em circulação, porque se o livro está em circulação já noutras editoras, não faz sentido estarmos nós a editá-lo. Seja como for, eu achei que os discursos eram uma boa hipótese, porque o Mark Twain os discursos dele são hilariantes. Eu no outro dia comprei um livro que se chama De um homem que dá, numa universidade qualquer californiana, dá uma cadeira de história do stand-up. E ele diz, os 4 pais do stand-up são estes. E provavelmente vocês não conhecem os nomes, é um senhor chamado Burt Williams, um negro, ainda por cima, no início do século, no final do século XIX, princípio do século XX, mais 2, e Mark Twain. Porque como é que se chama? Estas coisas públicas que ele fazia, não só discursos, mas às vezes... Aliás, o Dickens também fazia isso, lia em público, era um fenómeno, não é? As pessoas enchiam teatros para ver o Dickens a ler episódios, por exemplo, o episódio do Tribunal dos Pickwick Papers, fazia sempre um grande êxito.
diz-se que uma vez um jornalista presenciou a cena e disse: notei que o Sr. Dickens mudou umas coisas no episódio do tribunal quando o leu em público. Quero que o Sr. Dickens... não é um descendente, é um ascendente teu. sim. Era também um totó. Ele disse: detetei que o Sr. Dickens fez uma ou duas alterações no episódio do tribunal dos Pickwick Papers quando o leu em público. Eu quero que o Sr. Dickens saiba que os Pickwick Papers não podem ser melhorados nem sequer pelo Sr. Dickens. E pronto, sim, o Mark Twain. Depois temos estes dois que são, exato, o Wheat e o Mundo de S.J. Perlman. O Wheat é do Robert Benchley. São dois autores daquela o Benchley escrevia na New Yorker, partilhava um gabinete com a Dorothy Parker. O gabinete, ao que parece, era tão exíguo que a Dorothy Parker disse que se o gabinete tivesse menos 1 centímetro, aquilo já era considerado adultério. E ele é uma pessoa de quem o James Thurber, outro autor dessa época, dizia: às vezes nós que escrevemos textos humorísticos estamos uma semana a trabalhar numa coisa, quando finalmente acabamos de escrever, verificamos que o Robert Benchley já teve a mesma ideia há mais tempo e escreveu-a melhor. E portanto é um desses mestres. O S.J. Perlman também vocês, mesmo que não saibam, provavelmente sabem coisas que o S.J. Perlman escreveu, porque ele era guionista dos irmãos Marx, e portanto há frases do Groucho Marx que são certamente da autoria do S.J. Perlman. Também editámos as Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. É um livro, lá está, divertidíssimo também. O facto de serem memórias póstumas, ele próprio reivindica isso. Ele diz: atenção que eu não sou um autor defunto. Isso há muitos. Eram autores e morreram. Eu sou um defunto autor. Eu morri e depois então escrevi o livro. Eu sou uma pessoa que escreve depois de morta. E isso faz toda a diferença. Aliás, faz tanta diferença que me parece que é possível estabelecer um paralelo entre o estatuto do narrador defunto e o humorista. Eu acho que não é por acaso que o livro é tão divertido, é tão engraçado. Porque me parece que o humorista também tem a obrigação de estar distanciado das coisas, como um defunto está, e se dá-lhe uma perspectiva sobre as coisas que as torna menos importantes. É como quando estamos engalfinhados numa luta ou quando estamos a ver uma luta à distância. A diferença é essa. Os vivos estão engalfinhados na luta. Os mortos e os humoristas estão a assistir à luta à distância. E portanto, há vantagens e desvantagens nisso. Deixa-me lá ver aqui. Só para verem, há também vários... aquela mania do Machado de Assis, a partir de certa altura da obra, de escrever capítulos curtinhos e tal. Aqui também se verifica. Eu acho que consigo ler um... Deixem-me ver. Por exemplo, a certa altura, há um capítulo 21, chama-se o Almocareve. Isto são ele a recordar, né, coisas da vida dele. A certa altura ele diz, ele está a contar a história em que o burro, o jumento em que ele ia montado, ele deu-lhe umas chibatadas e ele começou a correr, ele desequilibrou-se, caiu, só que ainda tem o estribo, ou como é que se chama aquilo, ligado ao burro, e portanto é óbvio que ele vai morrer, porque o burro saiu desembestado e ele vai a ser arrastado pelo chão, e de repente há um almocreve que consegue dominar o burro e ele só não salva-se por causa disso, é o almocreve que o salva. E então a certa altura ele diz: olha do que vosso mercê escapou, diz o almocreve. E era verdade, se o jumento corre por ali fora, contundia-me de veras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se via a ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida, era positivo. Eu sentia-o no sangue que me agitava o coração. Bom almocreve. Enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro, das 5 que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe as 3 moedas. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi, deixa-me que ainda não estou em mim. Ora, qual? Pois se não é certo que ia morrendo, se o jumento corre por aí fora, é possível, mas com a ajuda do senhor viu o vosso mercê que não lhe aconteceu nada. Fui aos alforjes, tirei um colete velho em cujo bolso trazia as 5 moedas de ouro. E durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam 2 moedas.
talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa, era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro. Portanto, uma moeda. Tirei-a, vi-a reluzir à luz do sol, não a viu o almocreve, porque eu tinha-lhe voltado as costas, mas suspeitou, talvez, entrou a falar ao jumento de um modo significativo, dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo. Valha-me Deus, até ouvi estalar um beijo, era o almocreve que lhe beijava a testa. Queira vosso-me ser perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Vi-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado de prata. Cavalguei o jumento e segui a trote largo um pouco vexado, melhor direi um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a algumas braças de distância olhei para trás. O almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo, eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vinténs que eu deveria ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado de prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar não mais distante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento da providência. E de um ou do outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com esta reflexão, então chamei-me pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive, porque não hei de dizer tudo, tive remorsos. Ou seja, estão a ver, é um capítulozinho só sobre uma cena. Um homem, ele salva-lhe a vida e num espaço de minutos ele pensa, meu Deus, que grato que eu estou a este homem, vou dar-lhe 3 moedas de ouro. Não, 2, não, uma de prata. Foi demais. E o livro está cheio de coisas deste tipo. Deixem-me ver mais. Sim, deixa lá ver. Exato, temos. Isto é um livro do José Cezinando, que é o nome, é o pseudónimo literário de um crítico literário chamado José Pala e Carmo, cujos herdeiros, depois do pai ter morrido, tiveram a gentileza de me perguntar se eu estaria interessado na biblioteca de livros humorísticos do pai, do José Cezinando. E eu disse, só um minuto que eu vou buscar 2 malas de viagem. E então apresentei-me em casa deles com as malas de viagem. E trouxe não só uma série de livros do José Paulo e Carmo, alguns livros que eu percebi que tínhamos os dois, vários eu nunca tinha ouvido falar neles. Ganhei com isso que, além de ter os livros, ainda tenho a marginália do José Paulo e Castro, porque ele ia tomando notas à margem dos livros. E, portanto, foi um dia glorioso da minha vida. E o José Cezinando é um autor muito... o título é Obra Perfeitamente Incompleta, e ele é um autor muito divertido. Ele é simultaneamente erudito e não sei como é que é de dizer, mas ele é uma pessoa que sabe português demais para a sua própria saúde. Deixem-me só ver se eu descubro aqui uma... Só para vos dar um exemplo, podia ler qualquer página, mas... quem será? Deixem-me lá ver. Não és aqueles que não acham graça nenhuma. Por exemplo, vou ver se este convence a Bárbara ou não. A certa altura é um texto chamado A Moda e a Sociedade. Seja como for, e é-o sem dúvida, Thoreau recomendava prudência perante todos os empreendimentos que exijam o envergar de roupas novas. Enfim, ele faz várias brincadeiras com as convenções literárias, com as notas de rodapé, tudo. A certa altura ele começa esta frase, vamos ver se funciona junto da Bárbara Bulhosa, da exigente Bárbara Bulhosa. Almeida Garrett, sempre dandy, vestia calções à inglesa, e a inglesa ria-se muito enquanto ele lhes vestia. Estão a ver o que é que ele fez, não é? Ele recorreu a um paraprosdokian, é o que se chama isto, é um paraprosdokian. É uma frase que no final de ser dita nos leva a reinterpretar a primeira parte da frase. Porque nós pensamos que vestir calções à inglesa significa à moda inglesa, e afinal era mesmo uma senhora inglesa. Reparem que é uma diferença de significado sobre a preposição a contração da preposição a com o artigo definido a, que dá a.
É uma brincadeira com o significado dessa palavra. A inglesa significa à moda inglesa, a inglesa também significa é uma cidadã de Inglaterra. Enfim, não funciona. É pá, por Deus, tu viste a revista da plateia? As pessoas adoraram. Como é que é possível? Eu sou o coordenador desta coleção. À revelia da editora, tenho que fazer. Enfim, temos ainda destes dois irmãos Grossmith, um outro êxito inglês antigo que se chama Diário de um Zé Ninguém. The Diary of a Nobody é o título original. E finalmente temos. Não, acho que são estes 11. Sim, são estes 11. Vocês sabem imenso. A coleção tem poucos, mas é uma nata. Sim, atenção, esta coleção, a coleção do Carlos Vaz Marques, começou em 2008, a coleção de literatura de viagens, e temos 60 livros publicados. Esta começou em 2009. Temos 11. Bem bom. Uma coisa. O Pedro Mexia, na coleção de poesia, começou muito mais tarde e já tem 50 também. Bem, mas a poesia é uma coisa, eles nem sequer chegam ao fim da linha. Às vezes há páginas que têm 3 palavras. Assim também eu escrevo livros. Isto é outra coisa. Isto é outro autor brasileiro que se chama Campos de Carvalho. E este livro chama-se O Púcaro Búlgaro. O Púcaro Búlgaro. E é muito difícil dizer sobre o que é. Porque eu posso ter a tentação de dizer que é sobre um púcaro búlgaro, porque na verdade é, no sentido em que o narrador diz que uma vez, visitando um museu nos Estados Unidos, viu lá um púcaro búlgaro e começa a fazer uma série de reflexões sobre o púcaro búlgaro. E até sobre a Bulgária, ponderando se a Bulgária existe ou não. O primeiro lugar, o que é importante reter é, como algumas pessoas já perceberam, a expressão púcaro búlgaro tem graça. Por uma razão qualquer. Há expressões mais átonas. Se se chamasse o balde moldavo, em princípio ninguém achava graça, mas o púcaro búlgaro são 2 palavras esdrúxulas. Eu não sei se no outro dia estava. O Gregório do Vivier falou-me num estudo linguístico, não sei se conhecem isso, é um estudo linguístico que põe, junta uma série de pessoas falantes, não interessa de que língua é que são falantes, e dá-lhes 2 palavras inventadas. Uma é a palavra kiki, K-I, e outra é a palavra balbo, uma coisa assim, balbo. E depois dá-lhes 2 desenhos, um em forma de estrela, com muitos picos, e um assim arredondado, em que parece uma espécie de nuvem. E dizem aos falantes, seja de que língua for, associe cada desenho à palavra. E invariavelmente as pessoas associam os picos a kiki e associam a forma arredondada a balbo. E aí são umas palavras são um espetozinho, não é? São um espeto, têm graça. Há uma regra antiga no vaudeville, que era aquele espetáculo itinerante do final do século XIX e início do século XX dos Estados Unidos. E esses humoristas que aprendiam ali no palco o ofício, de repente estabeleceram uma regra, que é: palavras com capa têm graça, pickle tem graça, tomate não tem graça. E a gente simpatiza com essa ideia, porque de facto há umas palavras que têm, não sei por uma razão qualquer, espetam-nos, fazem qualquer coisa. E pronto, é isso. O Campos de Carvalho é um autor muito... a certa altura o António Prata, aquele colunista também da Folha de São Paulo e autor da Tinta da China, sim, foi entrevistá-lo aqui há uns anos. Ainda ele estava vivo, evidentemente, agora que ele já morreu a entrevista é menos compensadora, mas perguntou-lhe a propósito disto: o senhor continua convencido que a Bulgária não existe? Ele diz: eu acho que a Bulgária não existe. Mais algum país não existe? Ele diz: a Argentina. Mas a ideia é que de repente, deixa eu ver se eu consigo encontrar esse. O livro é todo baseado num homem que está obcecado com o púcaro búlgaro e com a Bulgária, que organiza uma expedição de pessoas à Bulgária para investigar se a Bulgária existe ou não, consegue arregimentar um conjunto de pessoas para irem com ele, e a certa altura, no fim de tudo,
mesmo que eu conte o fim, não se preocupem porque continua a valer a pena. No fim de tudo, depois disso, depois deles procurarem a Bulgária debaixo de um tapete, a certa altura a gente percebe que a Bulgária é também, e sobretudo a palavra Bulgária, além de ser o país. No fim de tudo, ele confessa aos seus companheiros de viagem, entre os quais estava uma senhora chamada Rosa, que entretanto já não está, fartou-se daquilo. Ele confessa que não tem nenhum interesse no púlgaro búlgaro, não tem nenhuma teoria sobre a Bulgária. E eles perguntam porquê então tudo isto, e ele disse: eu queria comer a Rosa, que conhecia de vista desde muito tempo, e por isso inventei aquela história toda. Uma vez que não a comi, que não a pude comer, que outra comeu que não eu, e acredito que tenha sido um dos poucos que não a comeram, não havia mais razão nenhuma para continuar fingindo que não era búlgaro, quando é muito mais fácil fingir que se é búlgaro, coisa que até hoje ninguém conseguiu provar se é ou se não é, se foi ou se não foi, se será ou se não será. E mudando de assunto, onde é que vamos jantar hoje? Pronto. E é isso. E sobre este novo livro, que tu ainda não tinhas visto? Pois não. Não, está ótimo. Sim, senhor. Não, mas mandaste umas provas e... A fotografia da contracapa é esta, em que eu estou meio jagunço, não é? Parece que tirada no pátio da prisão. Mas enfim, sim, este livro, o que se passa aqui é o seguinte, uma vez eu fui à Flip, aquela feira, não a feira, é uma festa literária, em Paraty, uma terra linda, aquilo é uma coisa extraordinária entre Rio de Janeiro e São Paulo. Foi para aí em 2015, será? 2015. E pronto, e aquilo são umas mesas, os escritores juntam-se em mesas e falam perante uma plateia e aquilo como aqui, Ricardo. É como aqui, se é isso, mas lá aquilo tem uma coisa que é um pouco, reparem, que é um pouco, até eu diria embaraçosa, que tem um lado de performance, ou seja, o público espera, deixa ver de que modo é que esta mesa me vai arrebatar. Coisa que num festival literário não é costume acontecer, não é? E portanto aconteceu que a nossa correu bem, era a Tati Bernardi, o Gregório do Vivier e eu. E pronto, aquilo foi uma galhofa pegada, as pessoas gostaram, riram-se e tal. E no dia seguinte aquilo estava a ser transmitido online. A gente depois foi ao Rio de Janeiro, eu estava na livraria da Travessa. Sim. Os funcionários da livraria diziam que tinham visto lá no circuito. Bom, não interessa. Não, tu foste o muso da Flip, atenção, estava na Folha de São Paulo. Português muso da Flip. Exatamente. Não, eu, na altura, atenção, foi há 10 anos, eu tinha ainda cabelo e acho que nesta altura, enfim, mais difícil o muso. E então convidaram para escrever na Folha de São Paulo. E escrever na Folha de São Paulo implica que o conjunto de temas se reduza, porque eu não sei o suficiente sobre a realidade brasileira para falar sobre ela, ainda por cima aquilo é vastíssimo, e portanto o que eu faço? Eu estou condenado ali a escrever sobre coisas que qualquer humano compreende, ou coisas que qualquer falante de português compreende. Essa é outra das minhas áreas, é o facto de nós termos uma língua comum que ainda por cima às vezes tem alguns obstáculos, não é? Em que nós temos dificuldade em entendê-los e eles a nós. Eles a nós, sobretudo por razões fonéticas, digamos assim. Nós a eles às vezes por algum vocabulário, assim, por exemplo, a frase "eu estou no acostamento porque a minha perua não tem step", significa... Ao contrário de significar eu estou encostado porque o meu peru do sexo feminino não tem uma planície típica da Mongólia,
Significa, na verdade, eu estou parado na berma porque a minha carrinha não tem pneu sobressalente. É isto que significa. É uma questão de vocabulário. Se a gente se aproxima deles, o vocabulário alarga-se. Assim como as telenovelas brasileiras fizeram muito por nós, porque a gente agora sabe o que é um cafajeste e uma jararaca. E não sabia, sei lá, em 1970 não sabia. Mas então é isso. Ou são coisas que têm a ver com a língua, como por exemplo. Deixem ver se eu. Por exemplo, uma vez, uma das coisas que eu conto aqui é que faço aquele espetáculo com o Gregório do Vivier, sempre que estamos no mesmo continente, fazemos um espetáculo sobre isso, sobre a língua portuguesa, e no fim do espetáculo o público conta as suas aventuras linguísticas. Brasileiros, aventuras em Portugal e vice-versa. E uma vez houve uma senhora que nos disse assim, uma brasileira disse assim, eu tenho uma amiga que foi a Portugal e voltou meio horrorizada, dizendo as anedotas têm um fundo de verdade, eles têm mesmo um problema. Porque ela tinha... Estúpidos. Exatamente, eles são burros. Ela tinha tirado uma fotografia a uma tabuleta cá em Portugal, e a tabuleta dizia proibido acampar no camping. E ela estava a dizer à amiga, estás a ver, que país absurdo é este em que fazem um camping e depois é proibido acampar no camping. E a nossa espectadora disse, tu já mostraste a fotografia a alguém? E ela, não, porquê? Não mostres, porque o cartaz diz, proibido acampar, no camping. É isso, são coisas desse tipo, enfim, são coisas assim, coisas de linguagem, não me ocorrem, mas essas coisas de linguagem estão sempre a aparecer, ou então são coisas do género, são coisas que qualquer ser humano entende, não é? Qualquer ser humano, por exemplo, a ideia de que, às vezes dedico-me a pensar, eu preciso de matéria partilhada, não é? Matéria partilhada por toda a gente, e por isso, por exemplo, mitos, mitologia, cristã e não cristã, dá-me jeito, não é? E portanto, no outro dia ocorreu-me que naquele mito de o Prometeu agrilhoado, não é? O Prometeu está a ser castigado porque deu-nos o fogo e as artes e tal aos seres humanos, e então o castigo é ser acorrentado, e todos os dias uma águia vai e come-lhe o fígado. E o fígado regenera-se, e no dia seguinte a águia volta e come-lhe outra vez o fígado. A minha questão é, isso é um castigo para quem? Não é? Porque a águia come iscas todos os dias, não é uma coisa que eu aprecio especialmente. Por outro lado, o Prometeu, que ainda por cima, ao que parece, é uma pessoa ligada às artes, tem um fígado novo todos os dias. Para as pessoas ligadas às artes, isso é uma vantagem bastante grande. Costuma ser gente que se mete na pinga e tal. Ter essa vantagem parece-me excelente. E portanto, dedico-me a reflexões desse tipo. Não sei se estão a ver esse tipo de coisa. Fico sempre excitadíssimo quando descubro uma ambiguidade qualquer. Por exemplo, no outro dia meti-me no carro, eu acho que essa está no volume anterior, está no amarelo. Meti-me no carro e o GPS perguntou-me, eu pus a morada no GPS, não é? E eu nunca tinha reparado que o GPS me pergunta, aceitar destino? E de repente pareceu o peso daquela pergunta. Parecia que estava numa peça do Sófocles, e eu ia aceitar que o meu destino era ir comprar cerveja, que era o que eu ia fazer. Pareceu-me uma coisa muito mesquinha para destino, por isso desliguei o carro e fui para casa. Quando isso me acontece, ou então observações, por exemplo, isso que a Bárbara estava a dizer, eu agora descubro, a Bárbara, volta e meia nós vamos para o Brasil para participar em coisas destas ou assim. A Bárbara fuma esses cigarros novos, que é uma beata que se espeta na ponta de um pauzinho eletrónico. E ela acha que não, isto ninguém nota. Aqui, aeroportos, tudo foi à vontade dela. E eu, mas não, isso não se pode. Ela quem é que sabe? Não sabe porque isto transanda. São bufas de baunilha, é o que aquilo é. É um cheiro simultaneamente doce e cocó, é isso, é que é.
Bom, mas a questão é o tipo de tabagismo que isso constitui, não é? Porque eu, no outro dia estava a ver, fui ler o Falcão de Malta, do Dashiell Hammett, estava a ler sobre essa série de autores e não sei o quê, e li o Falcão de Malta, e depois fui ver o Falcão de Malta, com o Humphrey Bogart. Que fala assim sempre, fala assim, isso. Aliás, ele... Tu não faças pouco do Humphrey Bogart. Mas o meu ponto é esse. Humphrey Bogart é um baixote que fala assim, mas já parece um daqueles antigos gajos da PJ que falam. Ele é que sabe, o batidão, eu sei, trata as mulheres por boneca e tal. Eram duas quando ela entrou no escritório, mas eu vi logo. Ainda por cima, ele fala com os S's, ou seja, reparem nisto, a minha teoria é a seguinte: o Humphrey Bogart é o António Pedro Vasconcelos dos Estados Unidos. A sério, ele está lá, sério, ela entrou no escritório, sim. É isto. Então, mas minha senhora, diga-me uma coisa, esse falcão que tanto se fala, isso vem da onde, esse falcão? É o António Pedro Vasconcelos, não há dúvida nenhuma. E por uma razão qualquer, as mulheres acham extraordinário o Humphrey Bogart. Ora, o Humphrey Bogart tinha um tabagismo que era digno, aliás, morreu disso, como ao homem, não é? É o que me vai acontecer também. Eu fumo charutos, que é uma coisa digna, não é? Estou a trabalhar para o câncer da boca e do esófago e do estômago. Foi assim que a minha avó morreu e eu vou também fazer uma homenagem bonita. O Humphrey Bogart era aquilo, acender o cigarro, às vezes na sola do sapato, com um fósforo e não sei o quê. A única coisa, qual era a coisa mais deprimente do tabagismo do Humphrey Bogart? Realmente no fim, é um bocado triste a beata, não é? Preciso ficar lá toda encarquilhada no cinzeiro e não sei o quê, é uma espécie de documento do prazer que já acabou Qual é a única parte do tabagismo que o teu modelo aproveita? A beata. Só a beata, aquela é uma beata que se espeta na ponta de uma... O Humphrey Bogart nunca na vida iria dizer... Não deita fumo nem cheira. Pois não. Esta é outra. Aquilo deve afetar o sentido olfativo do fumador, porque todos eles garantem que não cheira. O Humphrey Bogart nunca na vida diria: vou só carregar aqui com a porta USB o meu... Impossível. É isso, são reflexões desse tipo sobre tabagismo e tal. Enfim. Deixa-me ver, não sei. Não está aí também aquela de passar de quando tu estás a atravessar uma estrada? Não, tem, por exemplo, descobri aqui uma que é considerações sobre a minha gata, porque também gatos, toda a gente tem gatos, não é? Lá no Brasil imagino que também tem, outro hemisfério. Foi uma observação que eu fiz no outro dia, que é, eu adoro a gata, né? Apanhei a gata da rua, aquilo é um bicho que eu trouxe da rua, apanhei do chão. Tinha para aí 2 meses e não sei o quê, uma gata foi parir lá à casa, quando a casa estava em obras. E os homens das obras levaram os outros gatos todos e disseram: ninguém quis essa que é feia. E eu fiquei com a gata, nunca tinha tido gato, fiquei fascinado com a gata. Mas é isso, é uma vagabunda que eu pus dentro de casa. E ela agora trata-me como se eu viva lá por especial favor dela. Os gatos têm essa coisa aristocrática. E no outro dia eu estava a abrir-lhe uma latinha de uma coisa que a Purina tem, que é, acho que já não tem, mas era atum com gelatina de gambas. Pus lá no pratinho de porcelana que a Purina fez e a gata aparece lá e mordisca aquilo e faz assim, como quem diz: não, eu continuo a ser selvagem. Tudo bem, isto é um pudinzinho já feito para eu deglutir, não, mas eu atiro-me a ele ainda a sacudir como se estivesse na selva. E eu pensei, que hipocrisia da gata, que bicho tão... porque o gato normalmente ele é que julga, não é? Ele não é julgado, ele está sempre, ela persegue-me para todo lado, e para a casa de banho incluindo, sempre... Parece que está a planear o meu homicídio, só. Sempre, faz lá isso que eu já falei. E é isso, foi a partir dessa observação da gata
comer essas rações sofisticadíssimas que eu lhe compro, mas ainda como quem diz, não, mas eu sou da rua, não é? Eu sou selvagem. É isso, são coisas desse tipo, portanto eu compreendo que não queiram precipitar-se para a compra, ou por exemplo, é isso. Não queres ler, irmão? É sobre. Não sei, tenho medo que. Deixem lá ver. Quem selecionou isso fez um trabalho tão bom. Foi. Não estás a confiar. Deixa lá ver. Ok, pode ser. Vou ler primeiro, pode ser que faça sentido. No âmbito. Chama-se Descansas no Caixão. No âmbito da minha crise de meia-idade, resolvi ter aulas diárias de kickbox. O corpo quer fazer uma desfeita de envelhecer, eu respondo com tortura. Vamos ver quem se fica a rir no fim. Em princípio não sou eu nem ele, são os outros praticantes de kickbox do meu ginásio. Eu estou lá a fazer o que me compete, fingir que sou tão jovem quanto eles. É ridículo, claro, mas é importante não esquecer que o ridículo é uma construção cultural. O que é ridículo aqui pode ser aceitável na China. Quem sabe se na China o facto de eu me dirigir a um ginásio num descapotável do qual tenho dificuldade em sair sem gemer para praticar um desporto que o meu corpo deixou de ser capaz de praticar há 20 anos não é admirável. É possível. Não é provável, mas é possível. De qualquer modo, percebi rapidamente e com muito agrado que as regras do que nós chamamos civilização não se aplicam no ginásio de kickbox. Toda a gente, independentemente da sua idade, sofre porque o seu corpo, por mais jovem que seja, não está afeiçoado ao esforço que o desporto exige. Antes de começar a parte do treino em que há uma simulação de luta, a carga física é tão intensa que a perspectiva de mais tarde ir levar socos na boca do estômago é encarada com ansiedade otimista. Vale cometer atos que fora do ginásio seriam inadmissíveis, como socos na boca do estômago. E os praticantes pertencem a uma raça bizarra de gente cuja relação com a dor os leva a ser eufemísticos umas vezes e brutalmente honestos noutras. Os eufemismos têm a ver com a parte da luta. Uma das primeiras perguntas que uma pessoa faz quando se inscreve num ginásio destes é: quão violentos são os treinos? A resposta dos treinadores é: bom, pode acontecer de vez em quando levar uns toques. Toques significa socos na boca do estômago, que suspendem durante um período de tempo bastante alargado uma capacidade física que eu prezo bastante e que se chama respirar. A honestidade bruta aparece na parte do treino físico. Muitas vezes, quando estou ensopado em suor, os meus treinadores incentivam-me com a frase: força campeão, descansas no caixão. Para eles, ao que parece, a ideia de que um dia eu estarei morto é a inspiração de que eu preciso para completar a série de 200 flexões. E têm razão, naquela altura a morte parece-me uma hipótese bem sedutora. Eu vou abrir a sessão para perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta ao Ricardo? Ruth, e ao teu lado. Bom, boa tarde a todos. Eu e o Ricardo temos uma coisa em comum. Somos sócios da mesma agremiação clubística. Na verdade, temos duas coisas em comum. Somos sócios da mesma agremiação clubística e uma é estrutural, que é essa, a segunda é conjuntural, é que apoiamos o mesmo candidato às eleições do próximo sábado. E o assunto Benfica é um assunto muito sério para o Ricardo. Ainda há poucas semanas se falou sobre isso naquele programa que o Ricardo tem todas as sextas-feiras e eu nunca tinha visto o Ricardo a falar tão a sério e tão exaltado naquele programa. Aliás, o Ricardo tem um conjunto de crónicas publicado na Tinta da China sobre esse assunto que não está ali, porque isto é sobre humor. E esse livro... Eu chamo imensa. Sim, é um livro sério. E portanto, e além disso, pelas razões que eu já disse, queremos livrar-nos do presidente que lá está, porque achamos os dois que ele anda a brincar com algo que é sério para nós, que é o Benfica. E por isso a minha pergunta para o Ricardo é possível fazer humor com o Benfica? É isso, cada pessoa tem os seus temas sagrados, não é? Eu acho que é, aliás, porque os meus consócios me informam disso, ou seja, eu lembro-me de a primeira vez de todas que eu fui ao Estádio da Luz, eu devia ser, sei lá, 1983, 84,
é um Benfica-Porto, e João Alves espeta uma boa pantofada no Frasco, que era um jogador do Porto que merecia levar uma pantofada. E o Frasco fica a contorcer-se no chão durante algum tempo. E de repente um consórcio meu ao lado exaspera-se e grita: se ele está a sofrer, o melhor é abatê-lo! E portanto há espaço para a comédia no estádio. Desde que seja com os Não adversários. necessariamente, não, às vezes até connosco mesmo, até connosco. Há muito... A própria postura do adepto é evidentemente hilariante, não é? Quer dizer, uma vez a minha filha mais velha era muito pequenina e eu levei-a ao estádio, acho que foi a primeira vez que ela foi, assisti ao jogo da maneira como costumo assistir ao jogo, não fiz nada diferente para a miúda lá estar. Depois voltámos para casa e a mãe perguntou: então Rita, gostaste do jogo? E ela disse: gostei. Estava lá um palhaço, mas eu não o vi. A razão é porque em várias decisões do juiz da partida eu disse: oh palhaço! E a miúda ficou à procura de ver onde é que ele estava e percebeu que não estava lá. Mas eu acho que é, repare, às vezes acontecem-nos desgraças e não há nenhuma hipótese a não ser, por exemplo, no dia 25 de novembro de 1999, o Benfica jogou em Vigo, e uma semana depois jogou no Estádio da Luz. Em Vigo nós fizemos um resultado que foi assim pesado e depois no Estádio da Luz começámos a perder 1-0 e depois empatámos o jogo, e quando nós marcamos o golo, o meu amigo Miguel e eu levantamos e mandamos calar a claque do Celta de Vigo, só para eles perceberem quem é que manda. Mas é isso, repare, realmente tem razão, é um tema que às vezes me deixa fora de mim. No outro dia dei uma entrevista, alguém me pôs o microfone à frente, eu disse isso, eu estou insatisfeito com isto, não é? Nos últimos 6 anos o Benfica ganhou ganhamos um campeonato em 6 anos, contra 2 adversários que não estão na sua melhor fase. O Sporting acabou de sair daquela balbúrdia de Alcochete, ganhou 3 em 6. E o Porto, intervencionado pela UEFA, ganhou 2, nós 1. Nós não temos nenhum problema, não há nenhuma desculpa para isto. À noite liga-se CMTV. E está lá o Diamantino, o senhor Diamantino, que eu vi com muita pena minha, a lesionar-se contra o Vitória de Guimarães no Estádio da Luz, partiram-lhe a perna, e ele assistiu à final da Taça dos Campeões em Estugarda contra o PSV com a perna estendida em gesso, e se ele tivesse jogado eu continuo a acreditar que a gente tinha ganho aquilo, porque ele estava numa forma absolutamente extraordinária. E o senhor Diamantino diz o seguinte: disse que eu parecia um sportinguista a falar, por assinalar que, quer dizer, factos, assinalar que ganhamos uma vez em 6, e estou insatisfeito com isso, uma coisa que os sportinguistas em princípio não concordam. Acho que eles estão satisfeitos com o facto do Benfica ganhar uma vez em 6. Claro que o Diamantino, quando o Benfica vendeu o João Neves ao Paris Saint-Germain e recebeu em troca o Renato Sanches, o Diamantino disse: eu acho que o Benfica ficou a ganhar. E realmente eu isso nunca ouvi nenhum sportinguista a dizer. Mas também acho muito esquisito que um benfiquista diga. Enfim. Mais questões? Tens uma plateia aqui muito tímida. Se calhar estão fartos, não é? Isto já começou há muito tempo. Ainda por cima o fundamental já está tratado. Onde é que está? A Ruth está ali com o microfone, pois é isso. Quem quiser chamar a Ruth, mas eu acho que ninguém está interessado nisto, não é? Basta. A todas estas pessoas que não têm qualquer interesse, é só para dizer que eu às 9 vou estar outra vez. Às 9 com a Joaninha, sim, com a Joaninha Marques. Vamos falar
às 9 da noite. Onde é que é? Tenda não sei o quê? Na tenda da Vila Literária. Ok. Sim. É isso. Sobre a liberdade de expressão. É? Ah, ok. E pronto. O Ricardo está aqui com muita disponibilidade para dar autógrafos a quem quiser comprar algum dos livros.